Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo, falando de mercado da bola. E falando em mercado da bola, o Botafogo já tem aí um acerto com uma joia do futebol colombiano, que é o Jordan Barreira. A gente vai trazer um pouquinho sobre essa negociação, quem é o Jordan Barreira e por que tá chamando tanta atenção essa contratação do Botafogo para a próxima janela, que já começa amanhã, né? Dia 10 de julho oficialmente abre a janela, o Botafogo já deve estar oficializando, anunciando seus novos reforços e o Jordan Barreira deve ser um dos primeiros. A gente vai falar sobre isso também, falar de outros nomes do mercado da bola, que já trouxemos também mais cedo aqui, negociação com o zagueiro, negociação com o atacante, enfim, todos esses detalhes você vai acompanhar, além de também dar uma alfinetadinha e comentar, por que não, daquela mídia que cisma em ser canalha com o Botafogo. Enfim, isso é papo para eu falar com vocês depois da vinheta. É isso, meus amigos, agradeço, claro, a todos vocês que comparecem diariamente aqui no GG, acompanham a gente em todas as outras redes sociais também. Enfim, amanhã tem live, hein? Fica ligado que amanhã de manhã tem live pra gente bater aquele papo falando sobre o mercado da bola e diversos outros assuntos do Botafogo aqui no canal. Já vai deixando o like também, que isso ajuda muito ao nosso vídeo alcançar mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Vamos lá, eu queria começar falando sobre a repercussão, claro, depois dessa partida que foi um amasso, foi um atropelo, quais adjetivos você quiser também colocar aí, do PSG em cima da equipe do Real Madrid. E claro, como era de se esperar, o Botafogo foi mencionado por conta do feito histórico em cima do Paris Saint-Germain. E foi um feito histórico. Mas claro, tirando o mundo inteiro, onde a gente viu pessoas comentando nas redes sociais, exaltando o que o Botafogo fez mais ainda depois do atropelo do Paris Saint-Germain em cima do Real Madrid, a gente tem, claro, na contramão, aquela velha imprensa brasileira que cisma em ter uma dor de cotovelo e cisma em ser canalha, melhor dizendo, usando as palavras corretas. E aí eu sei que muitos de vocês às vezes nos cobram assim, pô, para de dar atenção para jornalista X, Y, para de dar atenção para o portal tal, portal UOL, portal isso, que desmerecem claramente todos os feitos do Botafogo, vão na contramão de tudo que o Botafogo faz, e muitas das vezes não só com opiniões, porque opinião todo mundo é livre para dar a sua, e a gente está aqui também para comentar essas opiniões, mas às vezes é de uma forma muito canalha e oportunista. E eu falo isso porque, citando aqui, já que eu já citei o portal UOL, hoje, logo assim, às 6 em ponto, uma matéria do jornalista Danilo Lavieri, do palmeirense jornalista Danilo Lavieri, foi falando sobre a partida entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, o atropelo, né, que a gente acompanhou hoje. Mas a atenção que o Danilo chamou foi justamente para outra ocasião. Foi justamente para desmerecer o feito do Botafogo nessa fase de grupos. Que é intitulado o seguinte: alguém aí acha que o PSG jogou com a mesma intensidade na fase de grupos? Assim, o Danilo pode ter a opinião dele que ele quiser, assim, mas o que eu tô falando aqui é de torcedor do Botafogo para torcedor do Botafogo, pra gente prestar atenção em como a gente identifica certas opiniões e textos canalhas como esse do Danilo Lavieri. O Danilo, para ele exaltar a vitória do Paris Saint-Germain mais ainda, ele resolve desmerecer totalmente aquilo que foi o feito do Botafogo diante do Paris Saint-Germain, do mesmo Paris Saint-Germain. E não cai nesse papo de reservas. Não cai nesse papinho. Todo mundo, na rotatividade, todo mundo entrou. Todo mundo hoje que jogou contra o Real Madrid também jogou na partida contra o Botafogo. Tirando ali uma exceção, pra ser justo, o Marquinhos, que não jogou, e o Dembélé, que estava machucado, não tinha como jogar, né? Tirando esses dois, todo mundo ali entrou em algum momento. Então esse papo de enfrentou as reservas, esquece isso. E aí, eu falo pra gente ficar atento, porque essa galera molda opiniões, como eu falei anteriormente. O portal UOL hoje, ele só não é o portal de esporte mais acessado do Brasil porque tem o GE. Depois do GE, é o portal mais acessado do Brasil. Então, quando a gente vê um tipo de texto desse, eu tenho uma obrigação aqui no canal nosso, que fala de botafoguense para botafoguense, diferente do que ele faz ali, palmeirense enrustido, que é num texto desse, simplesmente desmerece um rival, né? Enfim, para favorecer os seus leitores mais assíduos, né? Aqui, falando de botafoguense para botafoguense, é um alerta para a gente tomar cuidado com esse tipo de texto, tomar cuidado com esse tipo de jornalismo, tomar cuidado com esse tipo de portal.
porque alcança muita gente, mas a gente precisa estar aqui vacinado para quando ler um texto desse não cair, porque tem muito botafoguense que cai. Eu sei que a maioria de vocês aqui não cai, mas tem muito botafoguense que lê isso e realmente acha que tá correto. Não, realmente, o Botafogo não teve um feito muito grande, não. Diminui a própria história do próprio clube por conta de pessoas como esse jornalista Danilo Lavieri. Enfim, só queria desabafar isso um pouquinho, porque recebi isso aqui de algumas pessoas e recebi muitas mensagens, vi muitas mensagens ao redor do mundo de pessoas exaltando o feito do Botafogo, mas sempre na contramão, de uma maneira, repito, canalha. A gente tem o Portal UOL com esse tipo de reportagem como a do Danilo. Bom, recado dado, falando agora de mercado da bola, que o Botafogo está prestes aí a anunciar oficialmente a contratação de uma joia do futebol colombiano e dessas assim que a gente precisa ficar muito de olho. O atleta de 19 anos, o Jordan Barreira, atleta que estava sendo visto, né, sendo acompanhado de perto por muitas equipes do futebol europeu e estava lá no Júnior Barranquilla, considerado uma grande promessa do futebol colombiano, comparado até com o Luiz Dias lá do Liverpool, que está prestes a ser vendido aí para o Bayern de Munique aí por mais de 300 milhões. Enfim, a comparação é essa. E aí o Botafogo vai lá, consegue fazer esse seu movimento de mercado, consegue fazer esse movimento de scouting também e trazer o Jordan Barreiras para o Botafogo. Quem é o Jordan Barreira? Bom, o Jordan Barreira é um meio-campista de 19 anos, de 1,72 m, que das categorias de base do Júnior Barranquilla, como eu falei, e se destacou muito no Sul-Americano Sub-20, foi onde ele começou a chamar muita atenção. Marcou gol, deixou 4 assistências e aí alguns clubes de futebol europeu, como Sevilha, o Porto, o Borussia Dortmund, estavam de olho aí no atleta, estavam de olho, e aí no Jordan Barreira o Botafogo foi lá e consegue fazer o movimento e trazer o atleta, claro. Até o Guilherme relembrou isso hoje muito bem aqui, né? Toda essa situação do Lyon sendo resolvida, como foi, né? O Lyon permanece oficialmente na Série A, ou seja, a gente tem mais um trunfo aí e a gente precisa encarar dessa forma, que é a forma natural das coisas, de você ter mais um atrativo para atletas jovens, como é o caso do Jordan Barreira. O fato do Lyon ter permanecido na Ligue 1 francesa, na Série A francesa, isso também vai ajudar o Botafogo nessas negociações que a gente sabe o método de trabalho do Textor com a holding, né? Você cria esse atrativo para um jogador jovem para futuramente estar indo para um futebol europeu. Isso já é uma metodologia de trabalho que a gente já está acostumado aqui no Botafogo. E o fato de ter saído a notícia hoje da aprovação das contas do Lyon e a permanência na Série A, isso realmente vai virar mais um trunfo para a gente trazer atletas nesse perfil como é do Jordan Barreira. É um meio-campista destro, mas que gosta de jogar também com o pé invertido, gosta de jogar do lado esquerdo. Então, é uma peça ali que pode ser muito bem utilizada pelo David Ancelotti. É um cara driblador, criativo, enfim, é aquele tipo de jogador que a gente gosta, que dá gosto de ver, né? Aquele cara que vai para cima, realmente driblador, arisco, enfim, curioso para ver essa grande promessa do futebol colombiano vestindo a camisa do Botafogo quanto antes. E claro, como eu falei aqui, janela abre amanhã, dia 10 de julho. O Botafogo deve começar aí sua sessão de anúncios dos novos reforços e pode ser que comece já até com o próprio Jordan Barreira, beleza? Bom, só pra gente finalizar algumas notícias rápidas aqui do zagueiro Dantas, né? O Botafogo estava atrás, o zagueiro do Novo Horizontino. O Novo Horizontino não aceitou a primeira proposta de 8 milhões de reais pelo zagueiro. O Novo Horizontino vai fazer uma contraproposta pro Botafogo. Informação aí diretamente do jornal O Globo, então a negociação ainda está em andamento e aí em breve a gente traz aí mais novidades, né? Sobre o Cuiabano, muita gente perguntando sobre o Cuiabano. O Fenerbahçe deve estar formalizando uma proposta em breve para o Cuiabano. O Fenerbahçe já chegou a sondar ali o Renan Lodge, sondou alguns outros atletas para a posição. O Cuiabano aí deve receber uma proposta formal nos próximos dias. A gente também traz aqui essas novidades para vocês em relação ao Cuiabano, beleza? Enfim, vamos ficando por aqui. Mais tarde, gente, tem live a partir das 9h30 da noite lá no canal do Anderson Mota. A gente vai fazer uma live especial pro nosso querido amigo Bruno Neves, o BN lá do canal Fala Glorioso. Enfim, live para arrecadar fundos lá pro BN, que tá passando uma situação difícil de saúde. E a gente vai fazer essa live junto lá com uma energia bem bacana pra gente conseguir levantar um valor bem bacana lá pro nosso amigo Bruno, beleza? Então espero vocês lá 9h30 no canal do Anderson Mota. A gente vai fazer uma mega live lá com um monte de gente da mídia independente. E é isso. Grande abraço, saudações alvinegras. Fui.